E ouvir aqui não é no sentido apenas de escutar, é no sentido de estar atento, de estar absorvendo, de estar se alimentando daquilo que Deus está falando com o nosso espírito. A palavra de Deus ela vai falar e alimentar é o nosso espírito. Muita gente vem para Floripa atrás de espiritualidade e aí, de uma maneira precipitada e errada, por ignorância, entram por caminhos que parecem que são bons, mas o final deles é de morte. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós aqui na Ohana somos buscadores da verdade. E uma das verdades é que a gente precisa ter a nossa mente renovada em Jesus para que a gente possa realmente experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler os versículos 3 ao 5. Você não trouxe a sua Bíblia? Divide com a tia. Para quem ainda não conhece, essa moça loira bonita ali é irmã da pastora Ruth, a minha cunhada preferida, a Débora. E a minha, lógico, e a minha sobrinha preferida, a Pamela. Vieram visitar hoje o pastor e a pastora. Pamela é enfermeira, ela cuida praticamente todos os dias da minha sogra preferida, Dona Cotinha. Só tenho ela. Grande será o teu galardão. Não é qualquer neta que literalmente renuncia a sua vida, a sua juventude para cuidar da sua avó. Não chora. Deus vai te abençoar e te recompensar muito. Que a Cotinha é uma mulher preciosa e valiosa para Deus. Ela é a mãe da minha mulher. Acharam? Sim. Tudo bem, vamos ler. Porque embora andando na carne, ou seja, de uma forma natural, terrena, não militamos segundo a carne, ou seja, não guerreamos segundo o curso desse mundo. Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, escravo, todo pensamento à obediência de quem? De Cristo. Amém? Hoje o título do nosso estudo e da nossa mensagem é Vencendo a Batalha Espiritual da Mente. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos porque no meio da nossa semana corrida, agitada, Deus, com tantos compromissos, assim como a tua discípula Maria, nós sentamos aos teus pés nessa noite para ouvir o teu ensino, para ouvir a tua mensagem. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra e a mensagem de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco por meio das Sagradas Escrituras. Traga sobre nós uma mensagem que nos alimentará com esperança, com fé, com alegria, com amor, com convicções e certezas que este mundo não tem como nos proporcionar. E nós queremos ter a vitória nessa guerra espiritual na nossa mente, ó Pai. E que o Senhor nos abençoe para viver com a nossa família o melhor final de ano das nossas vidas na Tua presença. É o que nós desejamos, é o que nós pedimos.
é o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Nos anos das décadas de 90 e 2000, muito se falou nas igrejas cristãs, nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, sobre esse tema, batalha espiritual. E aí muitas pessoas iam para um extremismo tão grande que viraram até os caça-fantasmas. Tudo era demônio, via capeta em tudo que era lugar, e aí corre para cá, expulsa, queima, amarra, e era uma bagunça, era um borogodó. E eu me lembro que às vezes, eu sempre gostei muito de orar, e aí tinha ministério da intercessão, e lá o pau pegava. Aí era um berreiro, um orava para cá, outro orava para lá, e eu, como sempre gostei de ser uma pessoa mais tranquila, mais... Falei, caramba, será que Deus está ouvindo quem? Está um berreiro para cá, um manda amarrar, outro manda queimar, o outro expulsa. Eu acho que até o demônio ficava confuso, dizia, o que vocês querem que eu faça? Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de clareza. E óbvio que existe um mundo invisível que nós não enxergamos. Quer você creia ou não, o mundo espiritual ele é real. Tanto das coisas que vêm do reino de Deus, quanto do mal. O próprio Jesus contou uma história sobre um valente que entrou em luta contra um valente maior do que ele. E esse que era mais forte do que esse valente, amarrou, amordaçou esse valente e subjugou ele. E ele estava falando exatamente do nosso inimigo, que é o diabo. O diabo não é algo ilusório que o pastor inventou nas igrejas evangélicas, nas igrejas de crente, para te botar medo. Não, ele é real. Jesus fala sobre ele. Jesus expulsou ele, inclusive, de algumas pessoas, até de crianças. Então, o mundo espiritual, ele é verdadeiro e ele é real. E nós precisamos entender para termos o posicionamento e o entendimento correto. Porque senão a gente vai se complicar. Porque imagina trocar Jesus por Genésio. E aqui Paulo traz alguns ensinamentos, ele traz alguns apontamentos que são importantes para a gente entender e viver na nossa vida também. Aonde ele diz que essa guerra que nós lutamos não é contra as pessoas. Que essas fortalezas, esses sofismas, eles se dão num campo, toda guerra se dá num campo. E por que que até hoje as nações fazem guerra? Para ocupação de espaço. Seja por petróleo, seja por outra fonte que lá tenha, mas as pessoas brigam e fazem guerra para ocupar um espaço. Até hoje o povo quer porque quer o pedacinho pequenininho de Israel. Todo mundo já tem o seu espaço, mas todo mundo quer aquele pedacinho que está lá com os judeus. O judeu não quer guerra com ninguém, só se defende. Mas todo mundo que está naquela região quer atacar a turma. Então, segura a bronca lá com o judeu, porque os caras são bons. A tecnologia, a inteligência, o per capita está sobre os judeus. Isso não tem como negar. Deus é com eles. Mas para nós, que estamos aqui no Brasil e não queremos guerra com ninguém, amém? Nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual e esse campo se chama nossa cabeça, nossa mente. E nós que gostamos de mar, de praia, amamos ver o sol nascer ou o sol se pôr. Uma dica que eu dou para você, não vá querer ver o sol se pôr lá no Ribeirão, ou melhor, nascer no Ribeirão. Ele nasce aqui,
Então vá no Campeche, vá no Morro das Pedras, onde o sol nasce primeiro. Lá você vai ver o sol sair do mar, aquela bola vermelha linda. Agora, quer ver o pôr do sol? Vai no Ribeirão, vai lá na Sambaqui. Né? Lá tu vai ver altos pôr do sol. Mas a nossa mentalidade, você vê as gaivotas, você vê os pássaros sobrevoando, e não tem como impedir dos pássaros sobrevoar a nossa cabeça. Tem como... Eles vão voar. Isso é fato. Agora, o que a gente não pode permitir é esses pássaros pousarem na nossa cabeça e ainda fazer ninho e chocar ovo. Né? Tem uma amiga nossa que teve o tal do cabelo maluco e ela deixou a gaivota, aquilo ali não é ovo de gaivota, né? Tá mais para galinha garnizé ou galinha caipira. Deixou pousar na cabeça dela, fazer ninho e ainda chocar ovo. Ou seja, no campo dos pensamentos, isso é perigoso. Então, não tem como impedir os pensamentos de virem, irem na nossa cabeça. Vão vir. Não só pensamentos bons. Diariamente pode vir pensamentos que não são aquilo que você estava... Mas por que eu estou pensando isso? Nós somos diariamente bombardeados por pensamentos ruins, pessimistas, como o pessoal costuma dizer hoje, uma pilha negativa. Nem todo mundo vai botar uma pilha positiva. São pensamentos. Porque o campo de batalha é a nossa mente. E é exatamente sobre esse campo onde acontece essa guerra que Paulo está dizendo aqui. Embora andando, vivendo na carne, ou seja, numa forma natural, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir essas fortalezas, pensamentos, anulando sobre nós esse sofisma, ou seja, aquela frase, aquela ideia, aquele pensamento que parece até verdade, mas que no fundo é enganoso, que no fundo é mentira. Hoje em dia tem muito, né, o tal do fake news. Hoje mandaram lá eu nem sabia que eu estava, mas estava num grupinho lá do pessoal do Instagram, aí eles botaram lá que o Messi tinha se convertido, aí tinha umas fotos do Messi na igreja, orando. Eu falei, rapaziada, vocês precisam pegar a notícia toda. Isso aí foi uma igreja lá na Colômbia que fez a turma da mídia deles lá do marketing, né? Usaram a inteligência artificial para fazer todas essas imagens com o Messi na igreja, para fazer um auê com a turma da igreja, dizer, pô, vocês não vieram no culto, perderam, porque até o Messi veio no culto aqui e aceitou a Jesus. Rapaz, mas deu uma repercussão no mundo inteiro, vários pastores foram para o Instagram dele, olha que bênção, o Messi, um homem renomado, um super atleta, melhor do mundo, aceitou a Jesus lá, que bênção. Aí depois aí sim foram pesquisar. Por gente, desculpa, porque a notícia é falsa, é fake news. Olha aonde está a verdade, aonde está o engano. Hoje em dia está um caos. Como é que nós vamos saber quem é de verdade e quem não é? Então, Paulo está falando exatamente sobre essa guerra. E que nós vamos ter sim a ajuda de Deus para vencer essa guerra na nossa mente. Então, não permita que os pássaros pousem, façam ninho e choquem ovos na tua cabeça. Amém? Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2, para a gente não se conformar
Quando você, opa, peraí, isso aqui, esse pensamento aqui, que problema quem não tem? Vou querer me matar, vou querer tirar minha vida, vou querer resolver meus problemas fugindo deles? Não é a melhor opção. E não vos conformeis, ou seja, não aceite, não crie a forma, não coloca a tua vida nessa forma, com este século, esse mundo, esse tempo, essa cultura, mas transformai-vos, aqui é metamorfose mesmo, pela renovação do quê? Da vossa mente, para que a gente possa experimentar, aí sim, ó, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu não tiver essa renovação na minha mente, gente, eu vou aceitar aquilo que hoje é cultura do mundo, aquilo que hoje é cultura que é normal. Pode ser normal para quem está lá, mas para mim não é normal. Porque a minha cultura é a do céu. Os meus princípios, os meus valores, a minha verdade, ela vem de Deus. Então, olha a importância de eu estar com a minha cabeça renovada, com os meus pensamentos renovados. E é por isso que o nosso inimigo verdadeiro, que não é a tua sogra, não é o teu vizinho, não é aquele teu cunhado, nosso real e verdadeiro inimigo é o diabo. 2 Coríntios 4:4 vai dizer que ele cegou o entendimento das pessoas, para que elas não tenham clareza sobre Deus, não tenham entendimento de Jesus. Olha o que ele diz: nos quais o Deus, letra minúscula, né? Deste século, desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso, às vezes, você conversa com as pessoas e elas têm uma certa resistência. Não, mas eu não entendo. Eu tenho a minha religião, eu tenho o meu jeito de me conectar com Deus e tal, não sei o quê. Porque quando você fala de Jesus, elas criam uma resistência. Porque o príncipe deste século, que é o diabo, cegou o entendimento. Então elas estão no escuro, sem enxergar a saída. Se a gente apagar as luzes aqui e fazer igual o gato Mia quando nós era criança, lembra? Dava uma cabeçada na quina da parede, no beliche. Sempre alguém se dava mal nessa história do gato Mia, enquanto um não saísse do quarto com um galo na cabeça. Mas no escuro, ninguém enxerga nada. Aí as pessoas... E as pessoas do mundo estão assim. Cegas no entendimento. Cegas de não entenderem a respeito das coisas do reino dos céus. E como que nós vamos entender? Como que nós vamos conhecer? Através das Sagradas Escrituras. A Bíblia é o único livro que, quando a gente lê, o autor está presente. E quando a gente tem a humildade para dizer: Espírito Santo, me ajuda a entender. Eu já li algumas vezes, não entendi nada. Senhor, me ajuda. O Senhor pode me ajudar a entender o que eu estou lendo aqui? Eu quero aprender. Ele vai te trazer entendimento. Amém? Por isso, uma das formas de Deus nos ajudar a entender a Bíblia é congregando, é participando de uma igreja local, de uma comunidade, onde você vai ter discipulado, onde você vai ter estudo bíblico, onde tu vai tirar tuas dúvidas, onde alguém que já tem um pouco mais de experiência e de instrução vai te mostrar o caminho. Não, isso aqui está querendo falar isso aqui. Puxa, pastor, mas eu já li isso aqui e não entendia no culto de domingo. Poxa, parece que o pastor falando... Ele, caramba, é a mesma Bíblia? Mas como é que eu nunca entendi dessa forma? Parece que agora o negócio clareou.
Porque funciona assim. Então, a importância de nós, de fato, entendermos sobre essa real batalha espiritual. Amém? Ela existe, só que a gente não pode ser extremista. Mas dentro do equilíbrio e dentro de uma saúde espiritual, ela é real. Então, para eu vencer essa batalha espiritual na mente, em primeiro lugar, é importante eu reconhecer, anote aí, reconhecer a natureza dessa guerra. Ela não é contra as pessoas. Às vezes tem uma pessoa que tu gosta muito, daqui a pouco ela solta ela vem com 4 pedras para você nem entendeu. Nossa, mas por que essa grosseria? Mas por que ela não está me tratando assim? Tu não entende. Mas a tua guerra não é contra aquela pessoa que falou aquilo para você, que te machucou, desapontou, te frustrou. Tem alguém por trás dela influenciando ela para fazer aquilo. Ela você tem que ter amor e misericórdia, empatia, se colocar no lugar dela. Agora, aquilo que tu não está enxergando é o mal que está vindo para usar aquela pessoa para te ferir, machucar. Então, é o que Paulo diz. A nossa guerra não é contra a carne. Então é importante a gente entender que a nossa guerra ela é espiritual e não contra pessoas. Não, pastor, então tem que orar para Deus me dar paciência, porque se Ele me der força eu mato um. Já tem bastante gente falando em nome de Deus matando pessoas. E não é só gente lá da região árabe. Tem muito cristão fundamentalista que usa até versículo bíblico para dizer que Deus quer que a gente mate quem se opõe à nossa fé. Eu não creio. Até porque a natureza e a essência de Deus é amor. O reino de Deus está dentro de nós. E nós precisamos entender isso. Por isso a batalha é na nossa mente. Olha o que Paulo fala sobre o nosso real inimigo. 2 Coríntios 2. Ô pastor, o senhor está só em 2 Coríntios. Capítulo 2, versículo 11. Olha o que Paulo diz. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos o quê? Os seus desígnios, os seus planos. E qual é o plano do nosso inimigo, o diabo? Ele veio somente para quê? Matar, roubar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida abundância não é carro zero, viagem para a Europa. Isso aí você estuda, trabalha, Deus abençoa, tu faz. A vida aqui no original do grego é zoe. E zoe é a própria natureza de Deus. Ou seja, Jesus veio para que a gente tenha vida e vida espiritual. A tal da espiritualidade que está todo mundo buscando, só Jesus pode dar para a gente. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por mim. A religião é o homem tentando com seus esforços próprios se religar a Deus. Não consegue. Deus é que teve que trazer o Filho dele para trazer a reconciliação do homem com o seu Criador. Isso é guerra, é batalha espiritual, porque quando nós entendemos isso, vira chave. Aí você não vai buscar religião, você vai ter relacionamento. E quando você tem relacionamento, você tem intimidade e vida com Deus. Você não tem um conjunto de regras do que tu pode e o que não pode. É diferente. E Deus não quer que você tenha religião, Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Amém? Então, em primeiro lugar,
reconheça a natureza dessa batalha que não é física, ela é espiritual. Amém? Segundo, nós precisamos entender quais são as nossas armas para essa guerra. Será que é revólver? Será que é drone? Será que é granada? Bomba atômica? Não. Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Efésios, no capítulo 6, é interessante porque tarefa para casa você lê hoje à noite, sem falta antes de dormir. E quem sabe da vitória do Flamengo na Libertadores. Não, que não, guri. Ele começa falando sobre a função da família, depois dos patrões e dos empregados, de uma forma muito prática, e depois ele fala sobre essa questão espiritual. Efésios 6, nós vamos ler do 10 ao 17. Efésios 6, 10 até o 17. Diz assim: quanto ao mais, pode procurar e não tem pressa, eu espero esqueci o nome dela. Alana. Fica quase no final da Bíblia. As cartinhas de Paulo ali. Depois de Coríntios. Coríntios tu achou? Então, um pouquinho depois. Efésios 6, 10 ao 17. Mas eu quero que tu leia todo o capítulo 6 em casa, tá? Para você entender todo o capítulo. Porque ele primeiro começa falando da função da família, do pai, da mãe, dos filhos e tal. Depois ele fala sobre o papel e a função e a responsabilidade e compromisso do patrão com o seu empregado, com o servo, aquela coisa toda. E aí aqui no 10 em diante ele começa a falar das coisas espirituais. Ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nas décadas de 90 e 2000, se falava muito sobre a armadura de Deus, sobre a guerra, e era aquela loucurada toda. Só que se você começar o capítulo, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser fiel à minha esposa, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que educar meus filhos, se eu sou patrão, eu tenho que ser justo e honesto com meus funcionários, eu tenho que pagar os meus impostos, mas que o Brasil seja o país que a gente mais paga imposto, e por aí vai. Para depois eu querer fazer uma guerra espiritual. Tem um versículo em Jeremias que fala, olha, se você se cansa com aqueles que vão a pé, como é que você vai correr e guerrear contra aqueles que vêm a cavalo? Que é o mundo espiritual. Não tem como. Aí o cara era 171,
o cara era adúltero, o cara era pilantra, aí depois quer guerrear contra o diabo como? Não tem como. Então eu tenho que ter uma vida coerente com os princípios do reino, para depois eu ter autoridade de falar, diabo, cala a boca e sai dessa pessoa, sai da minha casa, sai do meu trabalho, sai das minhas finanças, eu te ordeno em nome de Jesus. Eu, rapaz, esse cara aí vai ter que sair. Quantas vezes eu já fui expulsar demônio de pessoas e o capiroto estava, eu te odeio, eu vou te matar. Eu digo, ih, rapaz, papai, cala a boca e sai dela agora. E não gosto, nunca gostei de fazer entrevista com os demônios. Na Bíblia, Jesus nunca fez entrevista. Ele diz assim, ó, cala a boca e sai dele. Independente se era um bichinho, se era uma legião. Legião naquela época era do exército romano, que ia de, se eu não me engano, de 1.000 ou 2.000 pessoas a 6.000. Imagine 6.000 demônios numa pessoa só, gente. É muito demônio por metro quadrado. E Jesus fala uma vez, sai. E o demônio tem que sair com toda aquela legião e ir para o quinto dos infernos. Essa é a realidade do mundo espiritual que a gente não vê. Então, esse revestimento da armadura que Paulo fala aqui, ele usa até o exemplo da armadura daquela época dos soldados romanos, né? Tinha um capacete, tinha a couraça para proteger o peito, tinha o cinturão para firmar a couraça, tinha a sandália, tinha o escudo. Quando ele fala dardos inflamados, você já deve ter visto aqueles filmes mais antigos, de época medieval, que a turma quando ia conquistar um castelo, uma fortaleza, aí eles ficavam de longe lançando flecha, na ponta da flecha botava fogo, né? Para incendiar. É assim que o diabo faz. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao nosso redor acampam-se os anjos do Senhor para nos livrar do mal. Então, se ao nosso redor está os anjos, o diabo não pode se aproximar de nós. Então, de longe, porque a Bíblia diz que ele é como se fosse um leão, né? Mas não é. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa devorar. Então, como ele tem que ficar de longe, qual é a arma que ele tem? Os dados inflamados. Vou lavar o dado inflamado lá no Bachovas. E se ele não estiver esperto e não levantar o escudo da fé, esse dado vai pegar na cabecinha dele, vai ficar inflamando e queimando lá. Tá vendo? Acho que Deus não te ama tanto assim não, cara. Se Deus te amasse, tu não estava nesse perrengue aí e tal. Não sei o que. É mesmo, né, cara? Acho que tem razão, cara. É o famoso passarinho fazendo ninho na cabeça. Mas quando eu levanto o escudo da fé, não, peraí, tá amarrado isso aqui não vem de Deus não, tá fora. Tá me entendendo? E a arma que nós temos de ataque é a espada. Espada não tem como estar longe, espada é espada. É mais curto. E a espada do Espírito é o quê? A palavra. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o que Jesus usou? Não foi a palavra? Está escrito, não estás com fome, 40 dias sem comer no deserto, manda que essas pedras se transformem em pão. A seta inflamada do diabo para Jesus, querendo trazer dúvida com relação à identidade dele. Pô, mas se eu sou filho, por que eu estou passando fome? Querer mexer na identidade do próprio Filho de Deus. E olha que um pouquinho antes, quando ele foi batizado no Rio Jordão, quando ele saiu da água, o Espírito veio, né, na forma de uma pomba, ele saiu da água, Jesus saiu da água do Jordão, e uma voz do céu disse, esse aí é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. E logo depois, no deserto, o diabo, se tu é filho, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus disse, o que? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a gente precisa usar como ataque a palavra
de Deus. Então, essa aqui é a nossa espada para a guerra. Agora, se eu não souber manejar a espada, vai servir de alguma coisa? Tem gente que hoje em dia está muito no celular, mas antigamente, década de 80, 90, 2000, era aqui, sovaco. E não adianta você abrir lá na tua casa e botar abertinha no Salmo 91 para ver se protege a tua casa. Isso aqui não é amuleto, gente. Esse livro aqui, essas palavras são vida. É espírito e vida, tem poder. Amém? Nem no 23, pastor, que o Senhor é meu pastor. Tu tem que conhecer o pastor do Salmo 23 igual Davi. Senão não vai adiantar de nada. Amém? Senão não tinha tanto teólogo que nem acreditar em Jesus acredita. Que a letra por si só mata. Mas é o Espírito Santo que vai trazer vida a essa palavra para nós. Então, em primeiro lugar, para eu vencer a batalha na mente, é eu saber a natureza dessa guerra, que é espiritual. E em segundo lugar, as armas que eu tenho para lutar essa guerra. Amém? Vou te dar 3 armas para você usar. Primeiro, a gente já disse que é a palavra. Segundo, a oração. Tiago 5,16 diz que a oração do justo ela é poderosa. Quando nós oramos, nós trazemos o céu para a terra. Você sabia disso? Pastor, e quando eu não oro? Quando tu não ora, tu não traz o céu para a terra. Aí vai dar ruim. Então a oração é nós nos conectarmos com o céu. É trazer o poder de Deus para a terra. Amém? Pastora Ruth, quando o nosso filho caçula estava com 4 meses, veio a falecer no braço dela. Sem vida. E o que nós fizemos? Oramos. Trouxemos o céu para a terra. Deus ressuscitou o nosso filho. Hoje ele está com 23 anos. Vai fazer 23. Às vezes dá vontade, não. Mas graças a Deus está cheio de saúde e vida. Porque quando oramos, coisas boas acontecem na terra. Diga para o teu irmão, nós precisamos orar mais. Amém? E a terceira arma que nós temos, que Deus nos deu para vencer essa guerra, é a nossa fé. Diga fé. Não é café, é fé. 1 João 5, 4 e 5. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence quem? O mundo. A cultura, as ideias, os sofismas, as fortalezas, as mentiras. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas fé, fé, e aí? Eu posso ter fé em tantas coisas. Não é essa fé aleatória, não é uma fé em mim, em nome do pastor Guto. Não é essa fé do pastor Guto, pelo amor de Deus. Aí ele vai concluir, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Essa é a fé que nos faz vencer o mundo, em Jesus. Tanto é que os demônios e o diabo só se sujeitam e se submetem ao nome de Jesus. Quando Paulo estava nas suas viagens missionárias, teve um pessoal que quis imitar ele. Aí teve uma situação lá, que o cara foi expulsar o demônio se eu não me engano era de uma mulher, ou de um cara, acho que é de um cara. E aí diz assim,
em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Aí o demônio diz assim, Jesus eu conheço, Paulo também conheço, mas quem tu é? E o demônio o cara deu um pau no cara, o cara saiu quase pelado, machucado do cambal que ele levou do capeta. Porque ele não conhecia Jesus. Então a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ter vida para ter autoridade para falar do nome de Jesus. Você entendeu? Amém? E eu não estou falando isso para você ter medo do diabo, pelo amor de Deus, a gente não precisa ter medo do diabo não. Jesus já triunfou sobre eles. Amém? O lugar do diabo hoje é aqui, ó, debaixo dos nossos pés. A única coisa que ele vai saber é o tamanho do meu pé. 41. Da Andressa é 36. Só. Pezinho de princesa. Deu ruim, né? Não, vou para sua altura, 2,3 metros. Pezinho de princesa, 37. Mesmo pé do César. 40. Já 40, você. O pessoal de Jamaica diz que tem o pé de moça. Não é não, alemão? Vai dar ruim para ele lá? Não, né? 40. E por último, pastor não perde a piada, né, pastor? Ah, pastor. Entender que os nossos pensamentos, eles precisam ser levados cativos a Jesus. Cativeiro é prisão mesmo, é estar prisioneiro, é estar preso em Jesus. Porque se os meus pensamentos não estiverem presos e conectados em Jesus, pode ter certeza que o diabo vai dar um jeito de você ficar preso e cativo dele. De má notícia, de pessimismo, de caos. Hoje em dia nunca se viu tanta gente doente mentalmente como no dia de hoje. Falta psicólogo e até psiquiatra para ajudar o povo de tão ruim da cabeça que está tomando. Porque essa batalha se dá na mente. Romanos 3, 3 e 4. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus, não achou aí? Verdadeiro. E mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Lembra que Paulo falou lá em Coríntios? Nossas armas são poderosas em Deus para anular fortalezas e sofisma, ou seja, engano. O que mais a gente vê hoje é pessoas enganadas. Primeiro pelo diabo e depois pelos achismos delas. Hoje em dia tem um pessoal que se diz crente, que se diz de Deus e fala, não, mas Deus é amor e Ele me aceita como eu sou. Claro que te aceita como é, mas o Evangelho nos transforma. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Evangelho que não transforma, tome cuidado, não é Evangelho. E tem muita gente falando coisas que não vêm do reino de Deus. Mas elas estão falando em nome de Deus. Mas não são de Deus. Como que o pastor Guto sabe? Porque está aqui. Nós precisamos conhecer Deus. Como Ele pensa. Quais são os seus princípios, quais são os seus valores. Qual é a sua verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
preciso conhecer, eu preciso buscar essa verdade para eu também não ser enganado. Ultimamente vocês não tem que ser aqui na igreja, tem que ser lá na casa de vocês revisando tudo que eu falei para vocês. Então, olha a seriedade da batalha espiritual. Batalha espiritual não é só eu amar, eu repreendo, eu queimo, eu expulso. É muito mais do que isso. É uma guerra aqui, ó, mental. Tanto é que Provérbios 4, 23, bota na NTLH, Duda. Vai falar da importância do pensamento. Ó. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que leva uma pessoa ao suicídio? Alguma coisa criou uma fortaleza na cabeça dela para dizer, cara, esse é o caminho. A solução para você é esse aí. Separa. 20 anos de casado, não tem mais amor, separa. Ó, desiste dos teus sonhos, tu nasceu para sofrer, tu nasceu para ser desgraçado, Deus não te ama. Tudo mentira, tudo sofismo. E se você não tiver a tua mente renovada em Jesus, ser revestido de Cristo, tu vai aceitar isso. Lembra do passarinho? Tu deixou ele criar ninho. Está chocando o ovo aí. Não permita isso acontecer na tua cabeça. Amém? Por isso que Paulo diz em Efésios 4, 27. Já estou terminando, mas me dá mais 2 minutos. Efésios 4, 27, Paulo diz assim: nem deis lugar para quem? Ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É deixar ele pousar na tua cabeça. Trazer ninho, trazer besteira para dentro da tua cabeça. Desconfiança. Medo, receio, insegurança. Eu sempre dou esse exemplo, né? Tipo, teu chefe te mandou um e-mail e disse, olha, amanhã eu preciso fazer uma reunião contigo. Aí tu já nem vai dormir, né? Fala, pelo amor de Deus, vai me botar pra rua. E agora, como é que eu vou pagar minhas contas e tal, não sei o quê. Tua cabeça já fritou. Aí no outro dia ele, na reunião contigo, disse, rapaz, tu é o meu melhor funcionário aqui e tal, vou te promover a gerente. Passou a noite em claro de besteira. Porque se tivesse orado, se tivesse lido a Bíblia, tinha dormido. Tinha exercitado a fé. Tinha levantado o escudo. Você precisa aprender a lutar tuas guerras. E não são com armas carnais. São armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Está entendendo? Amém? Tiago 4, 7. Às vezes, por isso que às vezes tem uns irmãos que dizem, isso não dá brecha, não dá brecha. Não dá brecha é não dar lugar para o diabo. Não deixa ele botar minhoca na tua cabeça. Tiago 4, 7, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Mas resisti ao diabo. Sai fora, gaivota, ô urubu, sai daí. Aqui na minha cabeça não. Quando eu resisto ao diabo, o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Eu me lembro que no início da minha conversão, gente, eu vou ser franco para você, eu achei que eu ia ficar até doido.
falei, cara, esse negócio de ser crente vou endoidar. E tanta guerra na minha cabeça. Hoje eu já estou de cabelo branco. Tanta guerra. Mas a gente aprende a lutar as guerras. Com sabedoria, com entendimento, com compreensão, com graça, com espírito. Se eu tivesse escutado uma mensagem dessa 30 anos atrás, eu não tinha passado tanto perrengue. Tinha sido mais leve, mais suave para mim. Você está entendendo que você tem que lutar essa guerra? É na tua mente? Sim ou não? Só que aí hoje o que o pessoal faz que eu percebo? Esse versículo o pessoal inverte. O pessoal se sujeita ao diabo, resiste a Deus, e aí dá ruim. Dá ruim. Porque o certo é sujeitar-vos a Deus, ou seja, eu me colocar debaixo de Deus, eu aceitar a palavra, eu aceitar o governo, eu aceitar o reino de Deus sobre a minha vida. Até porque essa guerra é contra o reino de Deus, contra as trevas, sim ou não? E o que está em jogo é a nossa vida. Então, quando eu me sujeito no reino, eu tenho armas para resistir o mal. E aí o que vai acontecer? O mal vai fugir. Agora, quando eu me sujeito às trevas, eu resisto a Deus. E Deus não vai pegar ninguém à força, gente. Deus vai respeitar a tua liberdade, se você quer ou você não quer. E aí o que vai acontecer? Deus vai se retirar de cena porque você não quer Ele. E aí você vai ficar abraçado com o inimigo. E ainda vai querer botar a culpa em Deus. Ai, Deus quis assim. Não. Foi a tua escolha. Foi a tua posição. Não vem botar a culpa em Deus não, porque Deus queria o teu bem, Deus não queria o teu mal. Diga para o teu irmãozinho, tua irmãzinha, Deus não quer o teu mal, Deus quer o teu bem. Muito bem. Qual é o melhor e maior sonho, desejo que você tem para você mesmo? Pensa aí rapidamente. Aí. Pensou? Deus pensa coisas muito melhores e maiores para a sua vida. Por isso que a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Não é ruim, não é desagradável, não é imperfeita. É o contrário disso. Agora, para eu viver a vontade de Deus, é necessário eu renovar a minha mente. Nem para isso eu tenho que batalhar espiritualmente, para derrubar essas fortalezas, esses sofismas, para que eu possa vencer o mal e realmente experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Amém? Por isso, lute essa guerra com as armas certas. Aprenda a lutar com as armas certas. Não tem erro. As nossas armas, elas são poderosíssimas. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar com você nessa noite. Reconheça. O primeiro passo é reconhecer essa batalha na nossa mente. Segundo, aprender e entender que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Quando você ora no nome de Jesus, as coisas acontecem. Quando eu falo em nome de Jesus, meu Deus do céu, parece uma bomba atômica na cabeça do cão. Não tem como o diabo resistir, ele vai fugir. Por quê? Porque a gente fala no nome de Jesus. É por isso que o próprio Senhor diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
No nome poderoso de Jesus, a salvação, a perdão, a cura, há milagres. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. Mas é necessário a gente estar, como Jesus disse para os discípulos, orai e vigiai, para não cair em tentação. Ou seja, o vigiar é estar atento, é não deixar o pássaro pousar na nossa cabeça. É resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, para que ele corra de nós, porque quem está na nossa vida é maior do que ele, quem está na nossa vida já triunfou sobre ele, e o Senhor triunfou sobre todo principado e potestade, já colocou debaixo dos nossos pés todo o mal. Eu quero te convidar a ficar de pé. E ainda com os teus olhos fechados, se você puder, de uma maneira, como se fosse um ponto, né? uma atitude profética, você vai colocar a sua mão sobre a sua cabeça. É onde o campo de batalha acontece. E eu quero que você ore comigo assim: Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus, eu reconheço que a batalha espiritual ocorre na nossa mente. E eu te dou graças, porque o Senhor me deu armas poderosas para destruir as fortalezas e os sofismas que se levante contra o conhecimento de Deus. E eu quero pedir para que o Espírito Santo me ajude a levar os meus pensamentos prisioneiros do conhecimento de Jesus Cristo na minha vida, para que toda mentira, todo engano sejam desfeitos e destruídos da minha vida, em nome de Jesus, para que a tua verdade reine nos meus pensamentos e que a minha mentalidade não seja de uma pessoa derrotada e fracassada, mas de uma pessoa vencedora com Cristo para sempre, em nome de Jesus. Renova a minha mentalidade, dá-me a mentalidade do teu reino, para que eu venha experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Oh, how he loves us so. He sent his son to save us.